Futebolaço, eu sou o Dieguinho. Bom, galera, tá entrando no ar a nossa terceira e última edição desta quarta-feira, como sempre com muitas informações para vocês. Antes disso, ó, dedo no like no começo do vídeo que me ajuda bastante. Se forem novos aqui no canal, já se inscrevam, ativam o sininho das notificações e, claro, sigam minha conta pessoal lá no Instagram. Beleza? E ó, parada é a seguinte, sou mega suspeito de falar da Golcase, essa marca incrível que eu sou muito fã, consumo os produtos deles aí há pelo menos há 3 anos e a situação é a seguinte, o nosso cupom promocional tá passando para vocês aí na tela, né? GoVasco, você usando, né, no seu carrinho, você compra 2 capinhas, leva 4 e ainda assim com frete grátis e um descontinho extra. A Golcase tem uma linha exclusiva de produtos do Vasco da Gama que vão desde garrafas térmicas, capinha de celulares, carregadores portáteis, carregadores de celulares, produtos oficiais e licenciados que vocês comprando, o Vasco ainda ganha royalties da venda desses produtos. Além de uma linha exclusiva do Vasco, para quem é meu seguidor e acompanha outros clubes aí, é torcedor do Flamengo, Fluminense, Botafogo e outros clubes do Brasil, vocês podem comprar capas personalizadas desses clubes também. E além disso, eles têm uma linha especial aí de super-heróis da Marvel e da Disney, tá? Tem masculino, tem feminino, você pode personalizar. Comprou 2 capinhas, levou 4, tá bom? Ó, o link tá aqui, ó, na descrição do vídeo, no primeiro comentário fixado. Compre aí a sua capinha e fica aí, ó, bem protegido e tirando onda, porque o produto da Golcase é sacanagem. Golcase, parceira do canal Futebolaço. Bom, galera, dito isso, vamos agora trazer algumas novidades, atualizações sobre o mercado da bola, tá? Vamos começar por saídas. O volante Rodrigo tem 2 propostas para sair do Vasco por empréstimo. O atual contrato do Rodrigo junto ao Vasco vai até novembro de 2024. Numa conversa feita no início da temporada, o Rodrigo ia receber um reajuste, né, por ele ter sido incorporado definitivamente ao profissional, começou a ser titular. O Rodrigo jogou 20 partidas nessa temporada, sendo 16 delas, na verdade 14 delas, como titular do Vasco da Gama, e ele ainda tinha um salário ainda de jogador de sub-20. E aí, a partir disso, ele fez um acordo para poder receber um pouco mais. E caso ele jogasse pelo menos 10 jogos do Brasileirão da Série A, ele teria a extensão de contrato dele até 2025, sendo que o jogador até agora fez 8 jogos, não atua desde o mês de maio. A última vez que o Vasco colocou o Rodrigo em campo foi na derrota por 2-0 junto ao Fortaleza. O jogador recebeu uma proposta da Chapecoense e outra do Londrina e seu staff quer se reunir com o Vasco para decidir primeiro essa questão da renovação ou não do contrato dele, e também foi prometido um reajuste salarial que até agora, segundo a matéria do GE, ainda não caiu. Então o Paulo Brax deve ter uma reunião com os representantes do jogador no final de semana para que ele decida para qual clube ele vai e para se decidir essa questão de estende o contrato, não estende, a questão do possível reajuste de salário também, tá? Proposta da Chapecoense e também do Londrina. Hoje tá mais para que o jogador acabe indo para a equipe do Londrina. Informação aí do Globoesporte.com. Um outro jogador que já saiu e foi anunciado de forma oficial é o zagueiro Eric Pimentel, filho do Pimentel, que jogou no Vasco aí, foi até vitorioso vestindo a nossa camisa. O Vasco tentou, fez de todas as formas possíveis e impossíveis para renovar com o Pimentel, que não quis renovar, e o jogador foi anunciado oficial no Porto B. Falava-se muito de Getafe na Espanha, mas acabou que o destino do jogador foi mesmo Portugal, tá? Ponto positivo aí, já que ele não é mais jogador do Vasco, agora é torcer para que ele vá bem, né? Comece a jogar no Porto, o Porto amanhã depois venda ele para um outro clube, porque o Vasco tem mecanismo de solidariedade por ter formado o atleta. Mas Eric Pimentel não faz mais parte do elenco do Vasco, e inclusive é jogador já do Porto e vai atuar na equipe B do Porto, tá? Agora vamos aqui a outras situações. Vamos discutir possibilidade de chegada de reforços. O GE mais cedo trouxe a informação de que o Vasco queria reativar a situação com o meia Franco Fagundes, do Nacional do Uruguai, de 23 anos de idade. E a situação, houve atualização. Agora à noite, o companheiro Flávio Dias do canal Atenção Vascaínos informou de que o jogador, sim,
tem interesse a vir o Vasco, o empresário dele confirmou, mas o Vasco ainda não reativou esse contato. O último contato que o Vasco fez na verdade, o empresário do jogador fez com o Paulo Brax foi há um mês atrás para saber se ainda existia o interesse. O presidente do Nacional do Uruguai faleceu, tem pouco mais de um mês, houve a troca de presidente, né? Infelizmente ele teve um problema cardíaco e veio a óbito, e aí o negócio deu uma mudada. O Vasco deve ainda sobre a questão do Puma Rodrigues, e o Nacional viu-se o jogador se desvalorizando. Ele tem alternado, inclusive, entre titularidade e banco de reservas. O Vasco chegou a fazer uma proposta de 4 milhões de dólares, recusada no começo do ano, porque eles acreditavam que davam para vender o jogador por uma grana melhor. Como as propostas que chegaram não agradaram, eles imaginavam que o jogador ia manter o nível jogando uma Libertadores, poderia chegar uma proposta superior a isso, já que o clube uruguaio acreditava que o seu atleta valia mais do que 4 milhões de dólares. Aconteceu o inverso. Após saída de Cristaldo, Puma Rodrigues, Luizito Soares e algumas outras peças do time que foi o campeão uruguaio na temporada passada, o jogador afundou aí junto com o time. E nesse ano, inclusive, tem 23 jogos e um único gol só marcado. Por isso, a mudança de postura do Nacional. De repente, cedeu o jogador por empréstimo e caso ele bata metas e o Vasco acha que vale a pena comprar o jogador depois do empréstimo, tá? Então, existe uma possibilidade disso acontecer. Já dei a minha opinião no vídeo anterior. Acho que é um jogador que eu só traria se tivesse um outro meia junto, porque é um atleta que, inclusive, quem me acompanha aqui há mais tempo, eu trouxe para vocês uma entrevista que ele deu lá no Uruguai e um levantamento feito de que ele era um jogador que demorou um pouco mais aí o profissional, teve problemas emocionais, né, se eu não me engano, depressão, alguma coisa assim. Ele demorou um pouco a maturar e se firmar, e ano passado ele teve um pico. Num ano que tudo deu muito certo para o Nacional, o clube foi campeão uruguaio, né, com jogadores aí bem interessantes, né? E o jogador, de repente, aproveitou. Muita gente falou, porra, ele sempre foi talentoso e agora ele vai virar a chave, mas esse ano ele já arriou de novo. Então, acho que é um jogador que não sei se chegaria aqui e resolveria os problemas do Vasco. Poderíamos ver um Luco Orediano parte 2, um jogador que tem potencial, tem talento, mas vai precisar de um tempo de adaptação, funciona em alguns sistemas, enfim. Então, não sou contra o jogador vir, eu acho que tem qualidade, dá para jogar aqui, por empréstimo, né? Dependendo do desempenho dele, porra, performou, tá voando, beleza, compra, né? Mas trazendo um outro, porque o Vasco não pode ficar na dependência de um jogador jovem como o Franco Fagundes, ele chegar aqui e dar na água, e aí? A gente vai jogar o Brasileirão inteiro sem meia, se ele não render? Então, eu aprovo o nome, mas desde que tenha um outro jogador para a mesma posição para poder dar uma encorpada. Sobre alguns atletas aí que estão ficando livres no mercado e jogavam no Al Hilal, que teve naquela cartinha daquele torcedor, né, nome do Vieto, nome, por exemplo, do Marega, são dois jogadores que estão ficando livres no mercado. O Marega é um atacante de 32 anos, é um jogador que tem mercado, já atuou no Porto e outras equipes europeias. O Vieto já rodou bastante na Europa sem muito sucesso. Não sei até que ponto ele está com cartaz ainda dentro do próprio mundo árabe e de repente ele pudesse pular para uma outra equipe e ficar por lá. Porque os valores que esses jogadores ganham são muito altos. Inclusive o Marega ganha na casa de 2 milhões de reais por mês. Tá? Seria um baita de um centroavante, mesmo grandalhão, ele joga de lado também. Seria um sonho ter o Marega como nosso camisa 9 nessa temporada. Porém, é um negócio meio complexo. Tá? Então, trazendo aqui um pouco mais de luz para a galera aí que alimenta o sonho aí, talvez, de ver esses jogadores vestindo a camisa do Vasco. O Vieto talvez seria um pouco mais fácil que um jogador que tem menos mercado. Para finalizar, o Maxi Lopes, né, trouxe para vocês aí no vídeo anterior, ele postou uma foto ainda na época que o Maxi Lopes jogava no Vasco, com o Ramon Dias e Emiliano Dias juntos com ele em sua casa. O Emiliano Dias foi o treinador que oportunizou o Maxi Lopes quando ele é lançado lá na equipe do River Plate, e vocês vão ver um vídeo que o Maxi Lopes mandou ao Zé Comé, o Zé Comé até publicou lá nas suas redes sociais, falando de quem é Ramon Dias e da felicidade dele, o Maxi Lopes que virou também mais um torcedor do Vasco da Gama, do Ramon Dias ter acertado com o Vasco e como ele pode ser importante
na sequência da nossa temporada. Então vou deixar com vocês aí o Maxi Lopes, o Trator, o apelido que ele ganhou aqui no Vasco da Gama, falando sobre Ramon Dias. Fala aí, galera vascaína, aqui o Trator passando para comentar com vocês a notícia do treinador que chegou ao nosso Vascão. Fico muito feliz porque conheço muito bem ele permitiu ser jogador profissional, conheço a família, sei que é um cara do bem, cara malandro, cara esperto, ele ganhou muita coisa lá onde ele treinou, aonde jogou, porque ele foi jogador, um goleador muito importante, conhece a família e eu sei que é o cara certo para esse momento que o Vasco está atravessando, né? Eu me lembro quando cheguei lá no 2018, o Vascão estava em uma situação muito parecida a essa aqui e para esses momentos precisam caras assim, caras com personalidade, caras com colhão, cara esperto. Eu acho que o Vasco e a diretoria eles fizeram um ótimo trabalho de trazer ele para o Brasil. Eu vou compartilhar depois nas minhas redes uma foto com ele, com a camisa do Vasco, naquele momento quando eu jogava lá. E ele já me dizia que queria treinar no Brasil, que é melhor que o Vasco da Gama. Gente, um abraço grande aí de parte do Trator. Bom, galera, então é isso. Assim a gente encerra a nossa terceira edição. Eu confesso que eu ando muito bem, né? Com meu telefone, com essa capa incrível aqui da Golcase. E você também pode adquirir a sua. Comprou duas, levou 4. Variedade incrível. Pode comprar para você, para namorada, para mãe, para o pai. Compra 4, fica com uma, dá 3 de presente aí. E você não vai se arrepender, não. O produto é incrível, de qualidade. E a variedade lá é muito grande, beleza? 1, 2, 3, futebolaço. Tamo junto, família. E amanhã, próximo da hora do almoço, eu volto com a nossa primeira edição. Depois vou lá pro CT Moacir Barbosa. E de lá, coletiva. E a gente traz as impressões do Gary Medel. Valeu? Tamo junto.